Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores, se não o maior, mistério da profecia bíblica. E é incrível porque tudo gira em torno de uma única palavrinha. Um pronome, no versículo de mais de 2000 anos. E dependendo de quem é esse ele, a gente tem duas visões de mundo que são, assim, completamente diferentes. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente entende qual é o quebra-cabeça. Depois, vamos investigar os dois principais suspeitos, digamos assim, o Messias e o Anticristo. Aí a gente bota os dois lado a lado para comparar e, no final, entende por que, afinal, esse debate ainda importa tanto hoje em dia. Bom, vamos lá. O cenário aqui é o livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, e a sua famosa profecia das 70 semanas. É uma linha do tempo super complexa, cheia de mistérios, sabe? Mas o quebra-cabeça que a gente vai desvendar hoje se resume a um único versículo. Um versículo super poderoso que fica bem no finalzinho. E aqui está, a pergunta de $1 milhão. A que move toda essa análise. É um pronome simples, ele. Mas quem é esse ele? Quem é essa figura que faz coisas tão importantes, tão decisivas para a história? Vamos dar uma olhada no texto. Diz assim: ele confirmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Então o que temos aqui? Um ele que firma um pacto por uma semana profética, que significa 7 anos, e bem no meio desse tempo, com 3 anos e meio, ele para os sacrifícios. É exatamente daqui, desse ponto, que nascem as duas interpretações que a gente vai ver. E olha, as consequências de saber quem é esse ele são gigantescas. Porque dependendo da resposta, ou essa profecia já se cumpriu, é coisa do passado, lá do primeiro século, ou ela é na verdade um mapa para o futuro, um mapa que descreve os eventos do fim dos tempos. É uma diferença brutal, né? Ok, vamos então para o nosso primeiro candidato. Essa visão, que por muito tempo foi a interpretação principal na história da Igreja, defende que a profecia já se cumpriu, sem nenhuma interrupção. E a figura central nesse caso seria ninguém menos que Jesus Cristo. A alegação aqui é bem direta, sem rodeios. O ele que firma a aliança e põe um fim ao sacrifício é o Messias. Ponto final. E os argumentos para essa interpretação se apoiam basicamente em duas coisas. Primeiro, a lógica do texto. Se a gente lê os versículos anteriores, o personagem principal, o sujeito que está ali em destaque, é o Messias. Faz sentido que o ele seja ele. E segundo, o propósito da profecia toda é de redenção, sabe? Perdoar o pecado, trazer justiça, coisas que combinam perfeitamente com a missão de Cristo e não com a de um vilão, né? E essa ideia ilustra de uma forma incrível como essa visão enxerga a tal cessação do sacrifício. Pensa bem, o ministério de Cristo durou cerca de 3 anos e meio. No final desse período, ele é crucificado. Sua morte é vista como um sacrifício definitivo. E naquele exato momento, o véu do templo se rasga de cima a baixo. É um símbolo poderoso, né? Dizendo que aquele sistema antigo de sacrifícios de animais tinha chegado ao fim, se tornado obsoleto. E tem um detalhe aqui na língua original que é crucial. O verbo em hebraico é gabar. E gabar não significa exatamente fazer uma aliança do nada. A tradução mais correta seria fortalecer ou confirmar algo que já existe. Então, nessa linha de pensamento, Cristo não estaria criando um acordo novo de 7 anos. Ele estaria, na verdade, fortalecendo a aliança eterna de Deus com a humanidade, usando seu próprio sacrifício. Muito bem. Agora vamos virar a moeda e olhar para a segunda grande interpretação. E aqui, a lógica se inverte completamente. Essa visão, que se tornou super popular nos últimos séculos, é o que chamam de futurista. Ela diz que essa última semana da profecia de Daniel, bem, ela ainda não aconteceu. E a alegação aqui é que o ele não é o Salvador. Muito pelo contrário, seria o grande enganador dos últimos dias, uma figura que a gente conhece como o Anticristo. Quem defende essa ideia também começa pela gramática. Eles dizem o seguinte: se a gente olhar o texto com atenção, o sujeito que está mais perto do pronome ele não é o Messias, é uma outra figura, chamada de o príncipe que há de vir, que está ligada à destruição. Outro ponto, a aliança de Cristo é para sempre, é eterna. Não faz sentido ser um tratado de 7 anos que depois é quebrado. E por último, uma coisa bem óbvia, Jesus é o Salvador, não o assolador que o próprio versículo menciona mais para frente. E aqui entra uma conexão de tempo que é, assim, muito precisa. A metade da semana em Daniel são 3 anos e meio, certo? Agora, se a gente for lá no livro do Apocalipse, o anticristo, chamado de a besta, recebe autoridade para agir por, adivinha? Exatamente 42 meses. 3 anos e meio. A conta fecha direitinho.
Essa visão no anticristo ganha ainda mais força quando a gente começa a conectar os pontos com outras profecias do Novo Testamento. Por exemplo, o próprio Jesus, lá em Mateus 24, menciona a tal abominação da desolação de Daniel como um sinal do futuro. O apóstolo Paulo fala de um homem do pecado que vai se sentar no templo e se declarar Deus. E como a gente acabou de ver, o Apocalipse bate na tecla dos 42 meses de poder da besta. Tudo parece se encaixar. Certo. Agora que a gente já ouviu os dois lados da história, que tal colocar tudo lado a lado, fazer uma comparação direta para ficar bem claro onde cada um se diferencia? Aqui a gente tem o resumo da ópera. No quesito agente, ou seja, quem é o ele, temos Jesus contra o príncipe que há de vir. Sobre a aliança, é o fortalecimento de um pacto eterno contra um acordo de paz falso. O tempo, passado contra futuro, simples assim. E a desolação, um evento histórico, a destruição pelos romanos contra um ato futuro de profanação do anticristo. São visões que não poderiam ser mais opostas. Tá, legal. Mas e daí? Por que um debate tão antigo ainda é importante hoje? A resposta é simples. Porque saber quem é esse ele muda completamente a forma como uma pessoa lê e entende toda a profecia bíblica. No fim das contas, é como se tivéssemos duas linhas do tempo teológicas. Se o ele for o Messias, a profecia está na sua maior parte cumprida. Ela vira uma lente para a gente entender a história e a primeira vinda de Cristo. Agora, se o ele for o anticristo, a profecia se torna um roteiro para o futuro. Ela nos dá sinais do que observar sobre o fim dos tempos. E o ponto-chave é este. Isso não é só um debate para teólogo ficar discutindo, sabe? Sistemas inteiros de crenças sobre o fim dos tempos, o que a gente chama de escatologia, são construídos em cima da identidade desse ele. A resposta para essa única pergunta acaba moldando o que se acredita sobre o futuro de nações como Israel, sobre o papel da igreja e sobre quais são os verdadeiros sinais do fim. E no final, a questão continua no ar. A interpretação de um único pronome num texto de milênios nos deixa com essa pergunta fundamental sobre o tempo e a profecia. Será que estamos olhando para trás, para algo que já foi concluído, ou estamos olhando para frente, para um drama que ainda vai acontecer? Essa resposta, ela continua sendo um dos quebra-cabeças mais fascinantes e importantes de todos.